Olá, eu sou Adriana Kelmer e esse é o VitaCast, o podcast da clínica VitaSoul que visa falar sobre saúde, corpo e mente e assim levar mais leveza para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da atividade física na saúde mental. E para a gente começar até a entender um pouquinho desse efeito, desse impacto, eu vou trazer um conceito de hormese, que, falando de uma forma mais simples, a gente pode dizer na seguinte frase: aquilo que não te mata te fortalece. E o exercício físico entra como um dos caminhos para a gente conseguir essa resposta. Por quê? O exercício físico é uma forma de estresse para o nosso corpo. A resposta que a gente tem a um exercício físico é justamente de um aumento do estresse oxidativo e de inflamação. Mas isso não seria ruim? Não. Não se não for excessivo. Dentro de um período ali controlado, numa intensidade controlada, isso faz com que o nosso corpo responda a essa inflamação. E aí a gente está preparado para outras reações inflamatórias que podem atingir o nosso corpo. E, nesse caso, a gente está falando aí, se você nos acompanha, sabe lá quando a gente conversou no primeiro episódio, que depressão e ansiedade, principalmente, estão muito relacionadas a uma inflamação subclínica crônica, que pode acometer o nosso organismo. Para falar sobre isso comigo hoje e explicar melhor esses detalhes, estão aqui o educador físico Johnny Loures. Olá, tudo bem? E a nutricionista Monique Faria. Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Antes da gente começar, aquele pedido de sempre. Se inscreve no nosso canal, curta esse episódio, compartilha e deixa aqui nos comentários a sua experiência com atividade física e a sua saúde mental. Então eu vou começar com o Johnny. Como que o exercício físico pode ser aí uma poderosa arma no tratamento das doenças mentais? Então, o exercício físico regular é um aliado, né, no tratamento de diversas doenças hoje, e na doença mental não fica longe, não fica de fora. Além da produção de serotonina, de dopamina, que a gente sabe que são hormônios que causam sensação de bem-estar e prazer ao paciente, tem aumento também da produção de citocinas anti-inflamatórias, que vão estar atuando também diretamente, né, nessa questão da inflamação. Mas o exercício tem diversos benefícios. Outro fator importante também do exercício, benefício importante, é a socialização. Então eu sempre falo para os meus alunos, né, às vezes está inserido em algum grupo, por exemplo, num grupo de corrida. Então, além da pessoa ir lá, vai estar fazendo a prática, né, o exercício físico, mas ele tem a socialização, faz novos amigos. Sei de pessoas que conheceram o marido ou mulher nesses grupos, né? A questão vejo muito grupo de senhorinhas também que fazem hidroginástica, por exemplo. Então elas praticam atividade física ali, depois vão tomar um café, principalmente, né, nessa faixa etária que às vezes as pessoas estão mais sozinhas. Então tem esses benefícios também a prática do exercício físico, não só os fatores fisiológicos, mas a socialização é um fator importantíssimo também. Sem dúvida. E Monique, a nutrição pode complementar de alguma forma os exercícios físicos, né? A atividade física, na verdade, né? Porque nem sempre, às vezes, o paciente faz... Aliás, Johnny, antes, vamos falar um pouquinho, qual que é a diferença entre exercício físico e atividade física? Então, atividade física é qualquer movimento que você faz. Varrer uma casa é uma atividade física, passear com um cachorro é considerado uma atividade física. E exercício físico é aquela atividade física regular, sistematizada, que é, por exemplo, uma musculação, a pessoa que pratica corrida de forma regular, que tem planilha, que faz aquilo de forma sistematizada. Isso é importante para as pessoas entenderem, né? Que às vezes a gente usa os dois termos de forma indiscriminada, né? Mas, voltando, Monique, como que a nutrição pode, de repente, complementar, se é que pode, complementar a atividade física aí no dia a dia do paciente? Não só pode, como deve, né? Depois o Johnny pode me falar aí a respeito até dos resultados de alunos que ele acompanha
né, que pratica o exercício e que não ajusta a alimentação para a gente saber como que tá, o que acontece. Mas trazendo aqui, né, para a parte de saúde mental, a nutrição sim, ela é muito aliada. A gente consegue ter um planejamento alimentar ajustado, voltado para melhorias dessa saúde mental. Claro que para os benefícios, né, para que essa pessoa também tenha mais disposição para treinar, tenha uma recuperação muscular adequada, mas, por exemplo, a gente consegue usar alimentos ricos em magnésio para ajudar na modulação ali do gerenciamento de estresse também. A gente consegue usar alimentos ricos em triptofano, por exemplo, ovo, banana, de forma estratégica para poder ser precursor ali justamente da serotonina que o Johnny também mencionou, até mesmo o próprio ômega 3, que hoje em dia é muito falado, né? Ele é uma forma de a gente utilizar um anti-inflamatório também para essa alimentação. Então a gente consegue ajustar isso, fazer com que o planejamento alimentar, por isso até eu sempre falo, a nutrição ela é individualizada, né? Não é porque o amigo toma, porque o amigo faz que a gente vai fazer, para que a gente consiga realmente ter um resultado, além, claro, do resultado físico para disposição, melhoria até de composição corporal, mas também, né, e principalmente para a saúde mental mesmo desse paciente, que às vezes tem essa questão da ansiedade, da depressão ali já instalada. Isso é importante, né, porque a gente sempre fala de todos os pilares da medicina do estilo de vida, né, e não dá para o paciente ou aluno, né, Johnny, ir para a academia e ter uma alimentação totalmente desregrada, né? De repente bebe, fuma, né? Aí a atividade física, lógico que é melhor do que não fazer, né? Mas o resultado não é o mesmo, né? Com certeza, e assim, é muito comum, eu pelo menos, né, eu vou na academia todos os dias, então eu vejo muito isso, a gente sabe que tem algumas pessoas que elas não evoluem, né, visualmente falando. Claro que o exercício físico ele é extremamente importante, tem todas as questões cardiovasculares envolvidas, as questões até de socialização, como o Johnny trouxe, mas se a gente está falando de uma composição corporal desse paciente, de uma mudança ali, às vezes de uma diminuição de percentual de gordura, de um aumento de músculo, né, da massa magra, para que ele tenha mais saúde, mais longevidade, a nutrição ela tem que estar junto. Né? Eu brinco sempre que a atividade física ela vai te auxiliar no sentido de levantar ali do vaso quando você tiver com 80 anos. Você precisa construir. Mas se a gente estiver falando de corpo, né, e não estou falando de estética, tá? Estou falando de saúde mesmo, de níveis de exame, tudo isso é alimentação realmente que precisa estar ajustada. E o Johnny vai saber me falar aqui que tem aquele pessoal que fica na esteira, né, Johnny? Achando que vai resolver a vida na esteira. Exatamente, tem vários relatos, né, que a pessoa fala, pô, não consigo evoluir. E às vezes eu brincava muito com meus alunos no estúdio, por exemplo, que a pessoa fala, chegava lá, eu quero treinar 2 vezes por semana, quanto tempo você acha que eu consigo emagrecer? Eu falo, isso é muito relativo, porque se você parar para pensar, uma semana tem 144 horas, não lembro exatamente, mas você vai fazer 2 horas de atividade física, se você não tiver uma boa alimentação, o resultado, infelizmente, né, é muito difícil de vir. Então, a alimentação é primordial. Eu brinco que é coisa de 70%, 80% em relação, não só peso estético, igual a Monique falou, mas questão de colesterol, triglicérides, glicemia. Então, isso é fundamental. A questão de vitaminas que tem aí vai estar influenciando diretamente a questão da saúde mental também, né, que tem uma relação direta. Então, a atividade física e a nutrição tem que caminhar sempre lado a lado. Não adianta você estar com um aqui e o outro tá lá embaixo, que não vai dar. E tem até um estudo, eu não sei se é da Olimpíada de Londres 2012, se não me engano, mas que eles fizeram exame de vários atletas olímpicos e que exames muito alterados, que a gente acha só porque o cara é atleta, treina muitas horas por dia, mas que ele pode comer qualquer coisa. Não é bem por aí, né? E isso é interessante porque se a gente for olhar, né, às vezes o atleta de alto rendimento, ele não é uma pessoa saudável, vamos dizer assim. Né? Existe uma cobrança mental muito grande ali, tanto é que no Comitê Olímpico sempre tem, né, o psiquiatra, o psicólogo que acompanha, e até mesmo essa questão da alimentação precisa ser muito ajustada, pelo que a Adriana falou, né? O exercício físico, ele
causa ali uma inflamação no corpo dessa pessoa. Então, um treino também em excesso tem que ter ali um olhar ainda mais cuidadoso e uma alimentação, o sono reparador, já entrando, né, em um outro pilar aí da medicina do estilo de vida, tem que ter um sono reparador também para essa pessoa, para a própria recuperação muscular, que aí com a alimentação adequada não vai ter lesão. Então, assim, é uma sequência de coisas mesmo que a gente precisa ajustar. Não é à toa até que a gente percebe, né, pessoas que se expõem aí a atividades físicas muito intensas, né, sem um preparo adequado, como que essas pessoas de repente envelhecem muito rápido, né? É fruto desse estresse oxidativo que eu falei, da inflamação, né? E aí sinal de que tá olhando para um lado e não tá olhando para todo o resto, né? E o ponto importante, Adriana, que eu acho que é válido a gente passar para o pessoal, é que a gente fala, né, de sono, a gente fala do exercício físico, a gente fala de alimentação, mas eu gosto sempre de enfatizar que a gente não tem que ser perfeito. Porque às vezes a pessoa, né, que está do outro lado assistindo, assim como a gente quando começou, né, a gente fica buscando o cenário perfeito. A gente quer treinar 5 vezes na semana, 7 vezes na semana, quer encaixar um sono de qualidade, mas que a ansiedade que a gente tem já não atrapalha ainda um pouco essa questão do sono. Acha que todas as refeições têm que ser 100% perfeito, e não é assim, né? É uma construção, porque o importante é que a gente saia da inércia e comece, porque aí a gente vai lapidando isso e uma coisa vai puxando a outra. O exercício, né, que o Johnny mencionou, bem feito, a pessoa vai querer se alimentar melhor, porque ela vai querer treinar melhor no outro dia, e aí o sono dela, porque teve o treino, né, vai ser melhor. Então é uma construção. O importante é dar o primeiro passo mesmo. Exatamente. Eu falo sempre, eu uso muito 2 palavras hoje primordiais, né, pra gente ter esses resultados aí: equilíbrio e constância. Então, equilíbrio nessa questão que a Monique falou. Você saiu um dia, tem uma festa, você comeu, né, comeu o que você não está acostumado, comeu um salgado, mas no dia seguinte, voltou e vida que segue. Pulou uma semana sem fazer atividade física, beleza, mas não vai morrer por causa disso. Mas se na outra semana volta a fazer. Porque às vezes muita gente hoje para uma semana, tô preguiça, agora não vou voltar, daqui a um mês volta, e aí, né, vira isso. E constância, pra estar sempre. Eu brinco muito com meus alunos que eu faço uma relação igual escovar dente. Você não escova dente 6 meses e acha que meu dente tá bonito e parei agora e não preciso mais escovar. E atividade física é isso, a atividade não vai fazer 6 meses e pronto, parou. Não, atividade física, como a Monique falou, você quer se levantar do vaso quando você estiver com 80 anos, você quer ir no mercado fazer suas compras quando você estiver com 80 anos, então fazer atividade física regular para você chegar lá com essa capacidade, né? E disposição. E uma coisa que você sempre fala também, né, é que o descanso faz parte do treino, não é isso? É tão importante quanto o treino, né? Não adianta treinar todo dia, sem descanso, 7 vezes por semana, que também 1 hora vai machucar, não vai recuperar bem, é aquela que a gente já falou no outro episódio. Né? O sono não vai ser restaurador. Então, o descanso é tão importante quanto o treino. Mais do que a perfeição é o equilíbrio. Com certeza, e é a repetição, né? É o 1% todo dia. Exatamente. Não adianta o famoso voo de galinha, né? Que acelera e cai na mesma velocidade que ela subiu, ela cai. Então isso realmente não vai trazer resultado. E aí quando a gente fala de saúde mental, isso também é importante a gente destacar, que às vezes esse paciente ele se cobra muito. Né? Ele já está ali numa situação, às vezes com uma ansiedade, com uma depressão, a comparação com outras pessoas. Hoje a gente tem essa questão de rede social também, né? Que ali está cheio de mundo perfeito, tudo é perfeito, ninguém posta a parte feia, ruim, né? Então, isso também é um ponto de alerta hoje quando a gente fala de saúde mental, de atividade física, de alimentação. Isso é importante, a gente não pode comparar o palco de outra pessoa com o nosso bastidor, né? Exatamente. Agora, a gente sabe também que pessoas sedentárias têm muita dificuldade para iniciar atividade física. A gente até já falou disso aqui em outro momento, mas eu queria ouvir de você. Eu conversei sobre isso com outras 2 profissionais, né, que foram a Ana e a Karine, mas eu queria ouvir de vocês, né, que dicas que vocês dão aí para as pessoas, né, conseguirem
introduzir uma atividade física na sua vida diária, né? Eu falo que primeiro ponto, procurar profissionais capacitados que vão te mostrar, né, de forma benéfica realmente o exercício. Procurar uma atividade física que você se sinta bem também, que às vezes isso é muito importante. Se você já não gosta de fazer atividade física, você ainda vai fazer um negócio que você não gosta, que você vai para um ambiente que você não gosta, que a academia é um ambiente tóxico, digamos assim, para muita gente, então isso também vai te afastar. Então tem muita gente que fala, eu matriculei na academia, fui um dia e nunca mais voltei. Isso é a coisa mais normal que existe. Então fazer uma atividade que você se sinta prazer e começar aos poucos, não se comparar com ninguém, como a Monique falou, né? Às vezes você quer, eu sou doido para correr. Tá, mas você começa correndo 1 minuto. Tem gente que acha que vai lá para a universidade e tem que dar uma volta correndo, e não é por aí. Ninguém que corre 10 km hoje começou correndo 10 km, né? Começou correndo 500 metros, 1 km, 2, e assim foi. E não se comparar com ninguém. Cada um pensa em você, cada dia, um dia de cada vez. E o que eu falei anteriormente é a constância. Não adianta querer, de hoje para uma semana correr 10 km, não conseguiu e acabou. Não, vai aos poucos, que eu tenho certeza que vai chegar lá. Começa pedalando, né? Você mesmo cita muito isso, né? Nossa, eu fiz um passeio, um rolê outro dia, eu subi um morro, a primeira vez que eu subi, eu achava que o negócio não ia acabar nunca, eu tava empurrando. Hoje você faz um rolê pedalando o tempo todo. Eles andam cortando o morro por aí. Exatamente. E você sobe o morro e fala, eu achava que isso aqui era impossível. Mas não é, por quê? Porque você começou aos poucos e foi evoluindo, né? E é engraçado você falar isso, né, João? Porque eu lembro perfeitamente, quando eu comecei a pedalar, eu vi algumas pessoas passando por mim, subindo o morro, eu falava, gente, como é que consegue? Hoje eu consigo. Exatamente. E ainda deixa a gente para trás. Hoje, quem deixa para trás é ela, né? Você tem alguma dica, Monique? Eu vou trazer um pouquinho para o lado da nutrição. Um ponto importante que muita gente negligencia é a hidratação. Tanto no treino, durante o treino, quanto no pós. A hidratação ela é muito importante, então a gente precisa focar nisso. E falando da alimentação, normalmente as pessoas acham que tem que sair tirando tudo do prato. E eu costumo dizer que é para fazer o contrário. O que não tem no seu prato hoje que você pode inserir? Então, antes de tirar, vamos acrescentar, vamos deixar esse prato mais colorido, mais bonito, né? Hoje a gente está aí com excesso de industrializados, de ultraprocessados, que a gente sabe que são, né, inflamatórios. Então, antes de tirar, vamos inserir aí, colocar mais verdura, mais legume e estar atento à hidratação. Eu acho que é um ponto importante. E nesse sentido, Monique, eu vejo algumas pessoas buscando, esse alimento é anti-inflamatório. Não existe um alimento anti-inflamatório, né, Monique? Exato. E hoje a gente tem muita informação na internet e muito... Como que eu posso dizer isso aqui? As pessoas vendendo a solução mágica mesmo, né? Dieta anti-inflamatória, isso não existe. É claro que a gente tem alimentos que a gente pode utilizar a nosso favor para estimular e para, às vezes, né, ser um empurrãozinho ali. Mas nenhum alimento por si só tem essa capacidade. Né? Isso é um conjunto. Né? Nossa principal ferramenta anti-inflamatória é o nosso corpo. É ele que vai tirar ali as nossas impurezas por si só. Então, como que a gente faz isso? Passando a dar alimentos adequados e ajustados para o momento de vida que a gente está e para as necessidades que o nosso corpo precisa. E o resto, ele mesmo ali vai fazer ali a seleção dele. Perfeito. E assim, falando disso, né, a gente pode voltar um pouquinho aí para o nosso trabalho aqui na clínica, né, na VitaSoul, com o método DIA. E eu acho que nós temos aqui, né, em comum aí um paciente, que a Luana também, psicóloga, acompanha, e eu acho que é um grande exemplo em relação a isso, né, Joane, assim, do sedentarismo, dessa mudança. Você pode contar um pouquinho para nós aí? Exatamente, é até prazer de contar, né, porque a gente vê não só os benefícios fisiológicos, né, realmente de peso, ele já perdeu peso, né, 3 quilos, né, em coisa... 3 quilos em um mês. Um mês?
Então, e a mobilidade dele, a disposição para fazer as coisas, eu tenho acompanhado ele, né? Tenho feito com ele atividade 3 vezes por semana, tenho acompanhado ele. Então é nítido a gente ver, eu vejo a melhora dele e até dos relatos dele mesmo. Eu sempre pergunto como é que você tá, como é que não tá. Ele fala, não, eu tô ótimo, minhas costas não parou de doer. Até a mão, ele falou que não tava fechando direito, que agora já tá fechando. Então é nítido a gente ver. E a gente sabe, a gente pratica, né, atividade física, nós 3. A gente sabe dos benefícios, então por isso que a gente defende tanto e a gente tenta proporcionar tanto isso para os pacientes, para os nossos alunos, porque a gente sabe que quando a pessoa começa a fazer atividade física regular, os benefícios aparecem e causa bem-estar para a pessoa, né? Qualidade de vida, e isso é... E eu acho que nesse caso, né, Joane, a gente tem... Você foi essencial, né, para essa mudança, né? Porque a gente começou com esse paciente e no método dia a gente faz um acompanhamento, no caso da atividade física, à distância, né? Os treinos são prescritos, né, e orientados ao paciente, mas o Joane percebeu uma dificuldade para esse paciente aderir aos exercícios. E aí ele entrou, né, com um acompanhamento online ali, mas... Supervisionado. Né? Online, mas ao vivo, né? Então, a partir desse momento, a coisa mudou completamente, né? Como que ele passou a responder melhor e como que ele está evoluindo, né? E foi legal o Joane mencionar a respeito da mão, porque isso foi uma das coisas que ele trouxe para mim também. Eu falo que, claro que a gente precisa olhar para a balança, né? A balança, ela importa, né? Ela não conta a história toda, mas ela importa. A gente precisa de números para poder... É um parâmetro importante. Exato, né? Exatamente. Mas eu sempre tento saber do meu paciente, no dia a dia dele, o que está acontecendo. O que ele percebeu no dia a dia. E ele mora, se eu não me engano, no último andar. Isso. Né? Então, as compras do mercado não tem elevador, ele precisa subir e ele parava pelo menos 3 vezes até chegar no apartamento, e hoje ele não para mais. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente está devolvendo qualidade de vida para a pessoa, a gente não está falando única e exclusivamente de peso. O peso é consequência, e tem uma melhora da saúde mental dele com toda certeza, autoestima, porque ele está já com a autoestima muito mais elevada, mais disposto, voltou a sair mais de casa. Então, assim, é uma somatória de coisas realmente que vem envolvendo aí, né? Então, é o que o Joane falou, a gente já pratica, a gente é suspeito para falar, mas é muito satisfatório ver quando outras pessoas começam a ter, né, colher esses benefícios também. É gratificante para a gente, né? A gente vê o resultado do nosso trabalho e vê o paciente com uma resposta tão positiva, né? Isso é muito bom. Parabéns para vocês. Para nós, né? Mas eu sozinha não consegui, não. Só consegui a partir do momento que vocês entraram. Porque aí é a questão de integrar o trabalho, né, desses diversos profissionais que estão aqui na clínica. Isso é essencial para a boa evolução do paciente. E um detalhe, né? Ele já relatou para mim uma melhora do sono também. Que ainda não está 100%, né? Até porque tem outros fatores ali que a gente ainda está investigando, mas teve uma melhora significativa. Isso é muito legal, muito legal. E o sono também foi uma das coisas que ele me trouxe, que ele acordava várias vezes durante a madrugada e agora não está com essa frequência mais. E é exatamente isso que a gente falou, é uma construção. A gente não é um botão de liga e desliga, né? Quem dera se fosse. Que a gente consiga levar isso para muito mais pessoas que precisam, né? E rapidinho, só eu complementar, eu falo com ele sempre, ele fala, tá, né, é pouquinho, a gente tá começando aos poucos, realmente eu falo com ele, cara, vamos aos pouquinhos, porque a gente ainda tem, a caminhada é longa, né? Então a gente tá apenas começando, então vamos pensar a longo prazo, que se já tá melhorando agora, imagina, né, até o final do ano aí, que a gente vai ter um ano inteiro pela frente de trabalho aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bom esse resultado dele. O melhor é que ele vai assistir e vai saber que a gente está falando dele. E é para saber mesmo. Bom, vamos terminar, né? Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Pode falar. Então, como o nosso paciente aqui,
né, você que está aí, que está nos ouvindo, que às vezes tem medo realmente de começar, de ir para academia. Eu já ouvi falar isso, as pessoas dizem, não, eu quero emagrecer para ir para academia, mas não tem por que isso, né? Lá o ambiente justamente vai te ajudar a emagrecer, vai potencializar isso, né? Ganho de massa muscular, que é muito importante. Então, comece devagar, comece dentro do seu limite, da sua capacidade, mas tenha equilíbrio, constância, que tem certeza que o resultado vai aparecer. Nesse sentido, né, João, esse medo de ir para a academia, da necessidade de emagrecer antes de ir, porque ainda associam a academia muito à questão estética, né? E esse é um trabalho que precisa ser feito de mudança de conceito mesmo, né? Porque ali não é um lugar de exposição do corpo, é um lugar de buscar saúde para o corpo e para a mente. Exatamente. Né? Com certeza, e eu falo sempre, né, o exercício, ele torna a gente pessoas mais resilientes, né, a gente traz para a vida tudo que a gente pratica dentro da academia, né, a sua evolução, às vezes desafios, a gente fica mais forte do lado de fora, então é o que a Adriana falou, é para o corpo e para a mente, né, sem falar que o momento que a gente está lá dentro, eu pelo menos, eu esqueço que o mundo é mundo. É o meu momento e isso, para minha saúde mental, é muito importante. Então, para quem está assistindo, para quem quer começar, realmente faça, né, o que o Johnny falou. Se permita, experimente, né? Eu sempre falo isso com alguns pacientes. Não adianta pedir para que eu não vou para academia. Você já foi alguma vez? Você já se permitiu praticar atividade física alguma vez? Você sabe o que isso vai te trazer de benefício? Porque às vezes a gente tem essa questão mesmo do bloqueio. Eu não vou fazer porque não é para mim. Mas por que não é para você? Você nunca experimentou, então se permita viver, se permita experimentar, né? Não precisa começar fazendo 7 vezes na semana, né? Comece uma, vem aumentando e quanto à alimentação, né? Vá ajustando aos pouquinhos, foco na água e acrescentar aí, deixar o prato cada vez mais colorido. E não é colorido de jujuba. Bom. Obrigada, Johnny, obrigada, Monique, obrigada a você que nos acompanhou até agora. E acho que a mensagem que fica desse episódio é da importância de integrar nutrição e exercícios físicos para melhoria da sua saúde mental. Já sabe, se inscreve no nosso canal, curta esse episódio, compartilha e comenta aqui se você tem uma experiência positiva com atividade física para a sua saúde mental. E a gente se vê no próximo.